Bom, vamos iniciar agora mais uma aula de seleção de materiais, onde nessa aula trataremos a respeito de algumas propriedades térmicas importantes na seleção de materiais e a relação com, né, os materiais em si. Então, propriedade térmica. Pessoal, toda vez que a gente está interessado em avaliar alguma propriedade térmica de um determinado material, nós estamos interessados em avaliar a resposta desse material à aplicação de calor. Ou, né, se for o caso, ao retirar o calor desse material, certo? Ao resfriá-lo. Então, se a gente tem aqui um material, por exemplo, a temperatura ambiente, um material qualquer, e a gente faz a aplicação de calor sobre esse material, vocês concordam que esse material tende a aumentar a sua temperatura? Certo? E aí o que nós estamos interessados aqui, dentro da disciplina de seleção de materiais, é entender os mecanismos microscópicos, tá? Que fornecem algumas propriedades térmicas desses materiais, onde podemos citar aqui a capacidade térmica ou capacidade calorífica, a condutividade térmica, difusividade térmica e o coeficiente de expansão térmica. Tá certo? Então, essas quatro propriedades são propriedades base quando a gente precisa fazer a seleção de algum material baseado em uma resposta térmica, né? Ou seja, quando a sua funcionalidade, quando a funcionalidade daquele equipamento mecânico diz respeito, né, a alguma aplicação térmica, tá? Seja em condensadores, sejam em outros materiais, né, trocadores de calor, caldeiras e por aí vai, tá certo? Então vamos lá. A capacidade térmica, ou calor específico, é a energia necessária para aquecer uma certa quantidade de material em 1 Kelvin. Ou seja, a gente percebe pelas unidades ali que a capacitância, né, térmica, ela tem unidades de Joule por mol Kelvin, ou, né, quando se trata de calor específico, Joule por quilograma Kelvin, que é a unidade que a gente mais utiliza aqui, tá certo? O que isso significa? Significa a energia que eu preciso fornecer para esse material para que ele aumente a sua temperatura em 1 grau Celsius, em 1 Kelvin, aliás, em uma massa de 1 quilo desse material, tá certo? Então, quanto maior for esse calor específico, mais energia eu tenho que fornecer para um determinado material para que ele aumente a sua temperatura, tá certo? Existem duas maneiras pelas quais essa propriedade pode ser medida. Uma é a volume constante, que é o caso dos gases, tá? A gente tem um gás confinado, né? E aí, à medida que a gente fornece energia para esse gás na forma de calor, essa energia, né, ela tenderia a aumentar o volume desse gás, mas a gente trabalha com ele a volume constante, ou seja, trabalha com ele em um dispositivo fechado, né, em um sistema fechado, tá bom? E aí a gente consegue medir a capacidade térmica dos gases pelo CV, tá bom? E temos a capacidade térmica a pressão constante, que é aquela mais observada, né, nos ensaios experimentais em materiais sólidos e líquidos. Tá? Como nós aqui estamos interessados nos materiais sólidos, né, nos materiais de engenharia, nós utilizamos o CP como medida para a capacitância térmica, tá certo? E aí como é que isso é medido? Isso é medido através de um calorímetro, tá? Que de maneira bem simples, colocada aqui na figura ao lado, nós podemos perceber que nós temos uma caixa isolada, tá? E aí a gente fornece energia para um material, para esse material que está aqui no meio, através de alguma fonte externa, onde a gente consegue medir essa energia dissipada, certo? Pode ser através de uma resistência elétrica, por exemplo, onde a gente sabe a energia que a gente está fornecendo para esse material, e aí, através de um termopar, né, a gente mede a variação de temperatura à medida que a gente fornece a energia para esse material. E aí a gente tem um gráfico, né, que mostra a entrada de energia por quilograma e na abscissa nós temos a temperatura. E a inclinação desse gráfico seria a capacitância térmica, a capacidade térmica desse material em si. Tá? De maneira bem simples, seria algo desse tipo para se medir a capacidade térmica de um material.
O principal modo de assimilação da energia térmica ocorre pelo aumento vibracional dos átomos. Então, veja bem, como eu falei no primeiro slide, nós estamos preocupados aqui em entender internamente por que o material ele tem maior capacitância ou tem menor capacitância ou tem maior ou menor alguma outra propriedade térmica. Tá? Então, vou adentrar um pouquinho dentro disso para a gente entender o que acontece, para que depois, quando a gente vê os gráficos de seleção de materiais relacionando essas propriedades, a gente entenda por que o material tem alta condutividade e baixo coeficiente de expansão e por aí vai. Tá? O que acontece, pessoal? A capacidade térmica de um material, né, ou seja, essa propriedade que relaciona a energia que eu estou inserindo em um material necessária para que ele aumente em 1 grau, né, a sua temperatura, ela se dá da seguinte forma. Bom, os átomos no material, eles não estão parados. Né? Disso a gente já sabe desde lá em Ciência dos Materiais, quando a gente observou isso na disciplina. Tá? Os materiais eles não estão parados, eles estão em modo de vibração. Tá? Ou seja, eles estão vibrando. Só que essa vibração não se dá, né, independente em relação aos outros átomos que eles estão, ou íons, tá? E por aí vai. Essa vibração é dependente uma da outra. Por quê? Porque uma vez que a gente tem ligação, né, entre esses átomos, e aí a gente trabalha com um modelo de ligação como o modelo Hookeano, né? Ou seja, como se existisse uma mola entre os átomos, é como se toda a rede de átomos vibrasse junto, ou seja, vibrasse em harmonia, no movimento harmônico, tá certo? E aí, quanto maior for esse movimento harmônico, tá? Maior vai ser, por exemplo, a condutividade térmica desse material. Tá? Ou seja, a assimilação da energia térmica passa por isso. Quanto mais organizado for a estrutura interna desse material, maior vai ser a assimilação dessa energia e maior vai ser a facilidade, né, com que essa energia irá passar pelo material, tá? Na forma de condutividade, por exemplo. Ok? Então, isso influencia diretamente o caráter da ligação, vai influenciar diretamente nas propriedades térmicas, como a gente vai ver aqui em diante, tá certo? E aí nós temos aqui um gráfico que relaciona a capacidade térmica com a temperatura, tá? A volume constante no caso aqui. Pessoal, a gente pode observar que essa propriedade é uma propriedade que varia com relação à temperatura. Como assim? A gente percebe num primeiro momento ali que a gente tem dois comportamentos. Num primeiro momento, naquele ponto ali do gráfico, nós temos uma relação de CV que segue uma constante com a temperatura elevada ao cubo. Tá certo? Então, a gente tem essa relação para CV. Tá ok? E aí, pessoal, o que acontece? Né? A medida desde 0 grau Kelvin, desde 0 Kelvin, tá? A capacidade calorífica é zero, uma vez que o material, né, teoricamente, a 0 Kelvin, ele está sem nenhum modo de vibração, ou seja, como se os átomos estivessem em perfeito estado de repouso. Obviamente, uma vez que o átomo, né, está em perfeito estado de repouso, não há como eu transferir calor para esse material. Tá? Mas à medida que a temperatura aumenta, a capacidade calorífica também vai aumentando desse material. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que à medida que a temperatura de um material aumenta, eu preciso de mais energia para continuar aumentando a temperatura desse material. É como se fosse, né, similar ao diagrama tensão-deformação que a gente viu agora há pouco, é como se fosse aqui, né, a grosso modo, falando assim, um encruamento térmico, né? Ou seja, para a gente continuar elevando a temperatura desse material, a gente precisa sempre fornecer mais e mais energia. Só que, pessoal, chega um ponto no gráfico que essa capacidade calorífica ela não aumenta mais. Tá?
Ou seja, a partir de um certo ponto, a gente tem que a capacidade calorífica passa a ser constante. E aí, esse ponto, tá? Essa temperatura foi definida como a temperatura de Debye, tá? Em homenagem, né, a esse físico que descobriu esse fenômeno e como ocorre, né, o transporte de energia térmica, né, através dos átomos, tá? De maneira microscópica, ok? Então, a gente tem ali uma propriedade térmica, tá certo? A partir desse ponto, a gente tem uma propriedade, já que ela não varia mais em relação à temperatura. Aqui eu tenho alguns dados, tá? Tanto de CP de calor específico, quanto de capacidade térmica, tá? Para metais, cerâmicos e polímeros. A gente percebe aqui, né, que o calor específico de metais tem um valor intermediário, certo? Valores baixos e valores altos também, tá bom? Materiais cerâmicos têm também valores intermediários e materiais poliméricos têm valores bem mais elevados, tá? De calor específico, tá certo? Ou seja, mostrando que eu preciso de uma maior energia para aquecer esses materiais, tá certo? Mostrando uma relação aqui também com a estrutura íntima dos materiais, ok? Bom, condutividade térmica. A condução térmica é o fenômeno pelo qual o calor é transportado das regiões de alta temperatura para as de baixa temperatura em uma substância. Tá? A propriedade que caracteriza essa habilidade se chama condutividade térmica. Tá? Quando a gente está, obviamente, em regime estacionário, em regime permanente. E vai ser dada pela seguinte equação, tá? Onde Q é o fluxo de calor, o lambda ali é a condutividade térmica, dado em watts por metro Kelvin, e nós temos ali um gradiente de temperatura. Ou seja, para que a gente tenha condução de calor dentro de um material, a gente precisa ter um gradiente de temperatura, certo? Ou seja, o calor ele é sempre transferido da região mais quente para a região menos quente, tá? E é isso que dá ali o sinal de menos, por exemplo, na equação. Tá? O calor ele sempre se desloca do ponto de maior para o ponto de menor temperatura, tá certo? E aí a gente tem essa relação que a gente pode estar observando aqui. E aí nós estamos preocupados na definição dessa condutividade térmica. Por que alguns materiais têm condutividade térmica relativamente alta e outros relativamente baixas? Tá? Vamos ver isso agora, então. A condutividade térmica em materiais sólidos está associada a dois mecanismos, dados pela seguinte equação. Condutividade térmica tem a contribuição da condutividade térmica devido à movimentação dos elétrons e a condutividade térmica devido à vibração da rede cristalina. Tá? Então, veja bem, acabamos de ver aqui que a principal forma de condução, né, de calor em um material é através da vibração da rede cristalina. Tá certo? Mas também temos uma contribuição, e essa contribuição vai ser tanto maior quanto mais livre forem os elétrons, uma contribuição que relaciona a movimentação desses elétrons. Ou seja, a energia térmica é tanto função da vibração, né, de toda a rede cristalina, tá, quanto da movimentação dos elétrons livres por dentro desta rede. Tá? E aí, a depender de um ou de outro, nós vamos ter uma contribuição maior de um em prevalecência, né, em relação ao outro. Tá? Então, vamos lá. Aqui nos metais, nós temos o seguinte. Metais são caracterizados como ligação metálica, certo? Ligação metálica, os elétrons estão livres. Ok? Nós temos os núcleos positivos dos átomos metálicos e ao redor deles nós temos a nuvem de elétrons, certo? Essa nuvem de elétrons, ela tem um caráter livre. Então, nós temos que, na condutividade térmica dos metais, a contribuição da condutividade pelos elétrons é relativamente alta.
Só que também nos metais nós temos uma estrutura compacta e bem ordenada. O que isso significa? Nós temos uma estrutura cristalina, bem feita, bem arranjada de átomos. E aí, com isso, nós temos que a contribuição da rede cristalina, tá, também é uma contribuição relevante. E aí, com isso, nós também temos uma alta condutividade vindo da rede. Essas duas contribuições juntas vão dar a alta condutividade térmica observada nos metais, tá certo? E aí nós temos que os tratamentos teóricos sugerem que as condutividades térmica e elétrica dos metais estão relacionadas de acordo com a lei de Widman-Franz, tá? O que acontece, pessoal? Não vou passar aqui pelas propriedades elétricas, né? Mas, a grosso modo, para a gente entender um pouco, uma vez que vai vir um gráfico relacionando até uma propriedade elétrica também, nós temos que as características elétricas de um material vão ser principalmente dadas pela movimentação dos elétrons dentro da rede cristalina. Tá certo? Então, a movimentação dos elétrons tem um caráter exclusivo na condutividade elétrica, que não tem, né, como vibração de toda a rede cristalina, igual a gente observa aqui para a condutividade térmica. Tá? Na condutividade elétrica, nós temos a contribuição apenas da movimentação dos elétrons. E aí, uma vez que os metais têm, né, a condutividade térmica relacionada também com o movimento de elétrons, se estabeleceu uma equação que relaciona as duas, tá certo? Onde L é uma constante, tá? Constante de Widman-Franz. O lambda é a condutividade térmica, que a gente viu agora. O ρ, a resistividade elétrica, certo? E o T ali é a temperatura absoluta. Tá? A gente percebe que a condutividade térmica e a resistividade elétrica, elas são, né, propriedades antagônicas, ok? Enquanto uma cresce, a outra tende a decrescer. Por quê? Porque se a resistividade elétrica ela é função exclusivamente da movimentação de elétrons, e a condutividade térmica, um dos parâmetros essa movimentação de elétrons, provavelmente elas devem estar relacionadas. E aí elas estão relacionadas através dessa equação que a gente vê aí agora. Tá certo? Bom, nós temos aqui também que a condutividade térmica, ela, uma vez que ela é uma contribuição da rede cristalina e da movimentação de elétrons, nós precisamos que esses parâmetros, né, não se anulem, ok? E aí o que acontece, pessoal? Acontece que algumas coisas vão prejudicar a condutividade térmica dos metais. Que coisas são essas? Os defeitos cristalinos que a gente viu já em ciência dos materiais. Tá? Então, átomos de soluto, né? Ou seja, elementos de liga, tá? Atrapalham. Por quê? Elementos de liga tendem a promover o espalhamento dos elétrons. Que seria o quê? Seria como se os elétrons eles ficassem de maneira espalhada, né? Homogênea no material. E aí isso não contribui para a condutividade térmica. Para a condutividade térmica, quanto maior for o gradiente, né? Quanto maior for a concentração de um lado do material em relação ao outro no número de elétrons, melhor para a condutividade. Tá certo? E aí acaba atrapalhando. Mas o que? Contorno de grão. Contorno de grão é um defeito cristalino, certo? E aí o contorno de grão, uma vez que, né, uma das contribuições aqui para a condutividade é a vibração da rede cristalina, vocês concordam que quando a gente tem uma vibração de uma rede e aí no outro grão a gente tem uma outra direção dessa propagação dessa onda de vibração, nós temos aí a interferência dessas ondas e, obviamente, né, com a interferência destrutiva, por exemplo, nós temos uma diminuição dessa condutividade. Tá? Poros, tudo isso vai tender a diminuir a condutividade térmica dos materiais. Tá certo?
Então, defeitos cristalinos são as principais peculiaridades, né, que vão fazer diminuir a condutividade térmica de um determinado material. Nos materiais cerâmicos, nós sabemos, né, que os materiais cerâmicos são caracterizados por ligações iônico-covalentes, e aí, pelo caráter iônico, a gente sabe que os elétrons não estão livres, os elétrons estão presos, certo? E o caráter covalente, que é o caráter de compartilhamento de elétrons, também. Então, a contribuição da condutividade em cima da movimentação de elétrons é baixa, tá? Ou quase zero. Já a contribuição a respeito da movimentação da rede cristalina é relativamente alta, uma vez que os materiais cerâmicos, né, principalmente os cerâmicos de engenharia, eles formam estruturas cristalinas, né, organizadas. E aí, com isso, você tem, né, uma vibração também organizada da rede cristalina. Com isso, nós temos uma condutividade térmica nos cerâmicos, tanto alta quanto baixa, tá? A depender dessa compensação desses dois fatores que influenciam nos cerâmicos, tá certo? E aí nós temos que, geralmente, as cerâmicas cristalinas possuem condutividade térmica maiores que as cerâmicas amorfas. Por quê? Por esse motivo que eu expliquei agora, certo? A rede cristalina, ela tem uma organização muito maior do que uma estrutura amorfa. E aí, com isso, eu tenho uma harmonia maior durante a vibração, né, dos íons das moléculas dentro da estrutura cerâmica. E o aumento da porosidade ao material cerâmico diminuirá drasticamente a condutividade térmica, seja pela barreira superficial, né, da porosidade em si, uma vez que a porosidade interna ela forma uma superfície interna, e aí com isso, né, a superfície interna ela é uma barreira, né, ao movimento organizado e ordenado dos átomos durante a vibração, seja pela porosidade, né, prender gases, certo? E a gente sabe que os gases têm condutividade térmicas bem mais baixas do que a condutividade em um meio sólido, tá certo? Então tem essas duas contribuições aí que acabam diminuindo drasticamente a condutividade térmica de um cerâmico poroso. Já em polímeros, nós temos que a contribuição eletrônica é baixa, né, uma vez que a ligação é covalente, e também a contribuição da rede cristalina é baixa, porque os polímeros, né, eles têm um caráter direcional de ligação, e aí por ter esse caráter direcional de ligação, eles são semicristalinos, né? Ou seja, eles têm porções cristalinas e porções também com grandes regiões amorfas. E aí, essa região amorfa, né, a gente já viu agora para os cerâmicos, que ela não contribui em nada para a condutividade térmica do material. Tá? Então, os polímeros são caracterizados com uma baixa condutividade, e essa baixa condutividade torna esses materiais excelentes isolantes térmicos. Tá certo? Então, a magnitude da condutividade térmica depende do grau de cristalinidade do polímero. Ok? Quanto maior a cristalinidade, obviamente, maior vai ser a condutividade. Tá? Só que, de uma maneira geral, né, em relação aos materiais cerâmicos e aos materiais metálicos, os polímeros são a classe, né, de materiais em si com menor valor de condutividade, consequentemente, maior isolância térmica. Aqui nós temos o mapa, certo? De condutividade térmica por resistividade elétrica, tá? Dos materiais. E aí a gente percebe aqui no canto superior esquerdo, claramente ali os metais eles seguem uma certa função, né? Seria aquela linha ali que relaciona a condutividade térmica com a resistividade elétrica, tá? Relacionados com uma constante ali, que nada mais é que a lei de Widmer-Franz, tá? Ou seja, seguem uma função. Tá? E aí a gente percebe claramente que os metais são altamente condutores térmicos, né?
ali com as ligas de cobre ali ocupando o topo, seguido das ligas de alumínio e por aí vai. E os materiais poliméricos, que estão aqui mais embaixo, na parte inferior direita, são os materiais que têm menor condutividade térmica e também maior resistividade elétrica, né? Já que a resistividade elétrica é uma função da movimentação dos elétrons, nós temos uma alta resistividade elétrica para esses materiais, assim como também para os materiais cerâmicos, certo? Ocupando, na sua maior parte, a porção aqui mais à direita do mapa, ok? A gente percebe, pessoal, alguns materiais, por exemplo, o carbeto de silício, o nitreto de alumínio e o nitreto de alumínio ali, a alumina, que eles são materiais condutores térmicos, ou seja, tem uma alta condutividade térmica relativamente, né? E uma alta resistividade elétrica, ou seja, eles são condutores térmicos e são isolantes elétricos, tá? Como isso é possível? Bom, acabei de mostrar agora, né, que a contribuição para a condutividade térmica vem de dois fenômenos físicos, tá certo? Seja pela movimentação de elétrons, seja pela movimentação, né, vibração de toda a rede cristalina. A gente sabe que cerâmicas, né, não tem um movimento, não tem sua condutividade térmica advinda, na sua maior parte, da movimentação dos elétrons, ok? Então, a condutividade térmica dos materiais cerâmicos provavelmente vem, né, da vibração de toda a rede cristalina. E aí, com isso, a gente tem alguns cerâmicos com alta condutividade térmica, ainda que não tenha movimentação de elétrons, tá? E uma alta resistividade elétrica. Por quê? Porque não tem movimentação de elétrons, tá certo? Então, a gente tem características aí peculiares para alguns materiais. A gente percebe também, olhando ali os metais, que nós temos que as ligas, né, de cobre e alumínio ocupam a posição maior ali, certo? Ou seja, são excelentes condutores térmicos e elétricos. E aí a gente percebe que mais embaixo nós vemos os aços inoxidáveis, tá? O que acontece? Os aços, a gente sabe, né, que é uma ligação ferro-carbono, basicamente. E aí, uma vez que o carbono é um elemento de liga, né, nesse material, esse elemento de liga ele tende a promover o espalhamento dos elétrons dentro, né, daquela rede cristalina. E aí, com isso, acaba diminuindo a condutividade térmica, tá certo? Então, a gente percebe ali um amplo espectro ali para os metais, desde condutividades relativamente grandes, de 300 watt por metro Kelvin, até condutividades ali para as ligas de titânio de 10, tá? Difusividade térmica. Difusividade térmica nada mais é como se fosse a condutividade térmica, só que para o regime transiente, tá? Para o fluxo de calor transiente. E vai ser dada pela seguinte equação, tá? Onde ali o lambda é a condutividade térmica e o ρCp é o calor específico volumétrico do material, tá certo? Então, se a gente tem a condutividade térmica relacionado com o regime permanente, né, de condução nos materiais, a difusividade térmica se refere ao regime transiente de condução de calor. E aí nós temos aqui o gráfico da condutividade pela difusividade térmica, tá, para as três classes aí, né, as principais classes de materiais que a gente observa. A gente percebe, né, na maior parte das vezes, que tem uma relação direta entre essas propriedades. Ou seja, quanto maior a condutividade térmica, maior também será a difusividade térmica. Tá? Por que isso? Porque a difusividade térmica, os mecanismos, né, físicos que promovem essa propriedade são os mesmos que promovem a condutividade térmica. Tá? A exceção aqui a esse comportamento são para as espumas rígidas ali de polímeros e flexíveis, né?
que acontece nesses materiais? Eles têm uma condutividade térmica relativamente baixa, tá? Seja pelo caráter da ligação, ou seja pela própria porosidade da espuma, né, que a gente já viu, e eles têm difusividades térmicas, desde difusividades bem baixas até difusividades relativamente, né, razoáveis ali, tá certo? O que acontece, pessoal? A difusividade aqui varia um pouco, porque, né, o calor específico volumétrico das espumas é um pouco menor que dos demais materiais. Tá? Então, a gente tem ali o índice de projeto um pouco menor para as espumas, e aí a gente tem uma variação ali um pouco maior para esses materiais em si. Tá certo? Coeficiente de expansão térmica. A maioria dos materiais sólidos se expande quando aquecido e se contrai quando resfriado. A variação no comprimento em função da temperatura pode ser expressa da seguinte maneira. Tá? Onde o ΔL é a variação de comprimento, o L0 o comprimento inicial, o alfa o coeficiente linear de expansão térmica e o ΔT a variação de temperatura do sólido. Tá? E aí aqui nós temos o que explica o coeficiente de expansão térmica. Tá? Esse gráfico é um gráfico de energia potencial por distância interatômica. A gente vê esse gráfico em ciência dos materiais, principalmente quando a gente está estudando energia da ligação, certo? Ou seja, quando a gente estuda o caráter da ligação e a sua relação com o módulo de elasticidade, tá certo? E aí o que a gente tem, pessoal? A gente tem que na temperatura ambiente, tá? Nós temos ali uma certa energia potencial e uma certa distância interatômica. E aí, aquela variação entre o maior ponto de distância interatômica e o menor ponto de distância interatômica diz respeito à amplitude média do movimento, né, do movimento do átomo dentro da rede cristalina. Tá? Ou seja, ele pode ir desde a parte mais à esquerda até a parte mais à direita dentro da estrutura cristalina. Tá certo? Já quando a gente aquece esse material, quando a gente impõe calor sobre ele, tá? E aí nós temos uma temperatura maior que a temperatura ambiente, nós temos que a amplitude de movimento aumenta, tá? Do átomo dentro da rede cristalina. E aí, com isso, né, a energia potencial aumenta, obviamente, em função da imposição de calor, e a distância interatômica média também aumenta. Ao passo que, quando a gente diminui a temperatura em relação à temperatura ambiente, acontece o contrário. Ou seja, a energia diminui e a distância interatômica também diminui. Ou seja, aqui explica o porquê, tá? De quando a gente aquece o material, ele tende a se expandir, certo? De maneira macroscópica, e quando a gente resfria um material, ele tende a se contrair, tá certo? O fundo aqui do poço, né, de energia seria o ponto no qual a gente tem temperatura igual a 0 Kelvin. Ou seja, a gente tem a mínima energia potencial, certo? Para aquele par de ligação. E a gente tem que a distância interatômica vai ser aquela dali R0, que é a menor que a gente pode ter, com nenhuma vibração da rede cristalina. Ou seja, a gente não tem amplitude de movimento. Tá? Pessoal, esse comportamento se chama anarmonia. Tá? Que o livro cita, o livro de seleção de materiais, do Ashby, tá? Mas ele não explica, né, dentro do contexto dele. O que acontece? Materiais que têm uma alta energia de ligação, eles tendem a ter um poço mais profundo, né? E com isso, essa curva mais à direita tende a ser um pouco mais inclinada. Ou seja, tende a ter uma menor variação de, né, distância interatômica à medida que a gente aumenta a temperatura. Já materiais com baixa energia de ligação, característico por esse gráfico, por exemplo,
a gente tem, né, uma alta anarmonia, ou seja, variações de temperatura levam a variações grandes de amplitude média, né, entre os átomos na rede cristalina, e com isso leva a maiores, né, distâncias médias interatômicas entre esses átomos. Tá certo? Então, isso acaba influenciando no coeficiente de expansão térmica. Tá ok? E aí a gente tem aqui um gráfico que relaciona o coeficiente de expansão térmica com a condutividade térmica. A gente percebe, né, a priori, de maneira geral, que essas propriedades elas são relativamente antagônicas. Ou seja, polímeros e elastômeros ali, que são categoricamente isolantes térmicos, têm um alto coeficiente de expansão térmica. Tá? Por que isso? Porque a energia de ligação nos polímeros é baixa. Tá? Uma vez que eles são formados, né, na cadeia principal, a energia de ligação é alta, porque a ligação é covalente. Mas entre as cadeias poliméricas, as ligações são secundárias, de Van der Waals, pontos de hidrogênio, por aí vai. E aí essas ligações secundárias, né, num caráter macroscópico, elas dão uma energia de ligação um pouco menor para esses materiais. E aí, uma vez que eles têm uma energia de ligação um pouco menor, eles tendem a ter uma maior anarmonia, tá? E aí, com isso, eles têm, né? O que seria essa maior anarmonia? Deixa eu colocar aqui com a caneta um gráfico, né? De um polímero, um esquemático de um polímero com uma grande anarmonia. Seria alguma coisa mais ou menos assim, ó. Tá certo? Característico daquela curva que a gente viu agora no slide anterior. Tá? Então, o que, que acontece? À medida que a gente aumenta a temperatura, certo? Em várias posições aqui, ó, a gente percebe que o raio vai, né, a distância interatômica, ela vai aumentando. Ok? Uma vez que a gente pega aqui os pontos médios das amplitudes. Tá ok? Já nos metais, que são caracterizados, né, com uma alta energia de ligação, assim como as cerâmicas técnicas, tá? Ou seja, uma rede cristalina bem organizada, ou seja, uma densidade de ligação bem alta, ok? A gente tem uma baixa anarmonia, ou seja, a gente tem uma alta energia de ligação. Isso deixa a curva, né, com um poço um pouco mais profundo, um pouco mais agudo, tá certo? Menos suave. E aí, com isso, se a gente pega aqui as linhas aqui, né, à medida que aumenta a temperatura, a gente percebe que há pouca ou quase nenhuma variação em termos de distância interatômica. Ok? A gente percebe aqui, né? Se a gente juntar aqui os pontos, ó, a gente percebe que aqui teve uma baixa variação, enquanto aqui a gente teve uma alta variação. Tá certo? Ou seja, curva de cima, uma curva mais relacionada aos polímeros e a curva de baixo, uma curva mais relacionada aos metais e cerâmicas. E por que é inversamente proporcional à condutividade térmica? Porque um dos parâmetros da condutividade térmica é exatamente a organização dessa rede cristalina. Certo? Se a rede cristalina é organizada, bem arranjada, nós temos uma alta energia de ligação e nós temos um alto, né, sincronismo vibracional dessa rede. Tá? Ou seja, temos um baixo coeficiente de expansão, porque temos uma alta energia de ligação, e temos uma
alta condutividade térmica. Tá certo? Então, essas propriedades acabam sendo antagônicas, como a gente observa no gráfico. Já, uma vez que a gente está avaliando o coeficiente de expansão térmica, né, a gente se preocupa sempre com as tensões térmicas que aparecem no material à medida que ele expande ou que ele contrai. Tá? E aí nós temos duas formas, né, de se avaliar essa tensão térmica. Seja ela uma tensão térmica controlada, ou seja, um aquecimento ou um resfriamento contínuo, né, controlado, ou seja, variando graus, de grau em grau a temperatura do material, tá certo? E aí, se o movimento axial decorrente da expansão térmica de um elemento estrutural for restringido em suas extremidades, então serão introduzidas tensão térmica nesse material, obedecendo a seguinte relação. Tá? A relação esta que vocês devem ter visto alguma coisa em resistência dos materiais, certo? Que lá tem, a respeito desse assunto, onde nós temos a tensão térmica, o módulo de Young, o coeficiente linear de expansão térmica e a variação de temperatura do sólido, tá certo? Então, a tensão térmica ela vai ser dada pelo conjunto da propriedade do módulo com o coeficiente linear de expansão térmica, tá certo? E aí a gente sabe já de antemão, né? Vimos agora que quanto maior a energia de ligação, menor o coeficiente de expansão. Tá? E aí a gente sabe que quanto maior a energia de ligação, maior é o módulo de elasticidade também desse material, certo? Na tensão térmica repentina, com choque térmico, nós temos o seguinte. No aquecimento rápido, quando a gente pega o material e aquece ele rapidamente, o que acontece? A superfície tende a se expandir mais que o interior do material. Dessa forma, são introduzidas tensões superficiais de compressão e tensões internas de tração. Ou seja, a superfície, né, no aquecimento rápido, ela tende a se expandir mais rápido que o interior. E aí, o que acontece? O interior, né, a superfície tende a puxar os átomos internos para acompanhar o seu movimento, ou seja, tende a tracionar as partes internas do material, enquanto que o interior do material, que ainda não se expandiu na mesma velocidade, tende a puxar a superfície para ele, comprimindo, né, promovendo tensões superficiais de compressão nessa superfície. Já no resfriamento rápido, acontece o contrário. Quando a gente resfria rapidamente uma superfície, um material, a superfície tende a contrair mais que o interior do material. Ou seja, são introduzidas tensões superficiais de tração, uma vez que, né, a parte interna do material tende a empurrar a superfície, enquanto que a superfície tende a bloquear a parte interna, tende a prender a parte interna, trazendo tensões de compressão. Geralmente no resfriamento rápido que acontece o choque térmico muito observado em materiais, né, cerâmicos, principalmente em vidros, certo? Justamente porque tende a produzir, né, tensões de tração na superfície. E aí a gente sabe que são as tensões de tração, que tende a promover a abertura de trincas, tá, no material. E aí nós temos que essa resistência ao choque térmico pode ser avaliada relacionando algumas propriedades, tá? De maneira direta, a tensão de fratura, obviamente, a resistência ao choque térmico vai ser maior quanto maior for essa tensão de fratura do material, e a condutividade térmica. Como assim? Quanto maior for a condutividade térmica, menor vai ser, né, os efeitos do gradiente de deformação que a gente vai ter. Ok? Uma vez que se o calor for conduzido de maneira rápida para o interior do material, menor vai ser a influência desse gradiente de tensão entre compressão e tração entre a superfície e a parte interna do material. Tá certo?
e é inversamente proporcional ao módulo de elasticidade, tá? A resistência ao choque térmico é inversamente proporcional ao módulo, tá? Ou seja, quanto maior o módulo, menor é a resistência ao choque térmico, tá? E também ao coeficiente de expansão, né? Obviamente, coeficiente de expansão, quanto maior for esse coeficiente, menor vai ser a resistência ao choque térmico. Por quê? Porque maior vai ser o gradiente de deformação, ok? E aí, né, aqui estão só esses parâmetros relacionados. E aqui nós temos o gráfico relacionando a expansão térmica com o módulo de Young. E aí podemos observar, né, novamente, que são propriedades antagônicas. Uma vez que o módulo de Young ele tende a ser, né, uma função da energia de ligação, e quanto maior a energia de ligação, maior é o módulo e menor é o coeficiente de expansão térmica, certo? Essas propriedades acabam sendo antagônicas, ok? Aqui nós podemos observar o índice de projeto, né? Que relaciona alfa com o módulo de elasticidade, tá? E aí nós temos ali unidade megapascal por Kelvin, que seria o quê? Seria a unidade da resistência ao choque térmico, tá bom? Quanto maior for esse valor, maior é a resistência ao choque térmico daquele material, tá certo? E aí nós temos ali alguns materiais, certo? A gente percebe ali os polímeros ocupando a parte superior esquerda, né? Polímeros e elastômeros, com alto coeficiente de expansão e baixos módulos de Young. E na parte inferior ali direita, nós temos as cerâmicas e os metais com alto módulo de Young e baixos coeficientes de expansão térmica, tá certo? Então, essas propriedades aí bem relacionadas nesses materiais. Tá? A gente percebe os vidros ali ocupando uma posição ligeiramente intermediária, tá? Mostrando que eles não têm a resistência ao choque térmico tão elevada quanto os metais e as cerâmicas técnicas. Tá bom? Bom, pessoal, essa foi uma aula de seleção de materiais sobre propriedades térmicas, tá bom? Qualquer dúvida, aguardo vocês lá na nossa plataforma e depois pelo WhatsApp também, tá? Então é isso aí, fiquem com Deus e até mais.